Aproveitando logo que tem tudo isso sobre a sua gestão, e essa virose que está dando? Na verdade, assim, É o que está dando? É o que? Virose? Porque aí tem tudo a ver com a senhora como pediatra também. pediatra, Então, mas isso é uma coisa que acontece todo ano. Todo ano, aqui no Ceará, geralmente é na quadra chuvosa, então começa em fevereiro, às vezes começa em janeiro, dependendo da época da chuva, mas começa mais em fevereiro e vai aí até abril, maio, maio. exato. Só que, na época da pandemia, Uhum. então, em 2020 e 2021, as crianças não estavam na rua, né? É, Estavam dentro de casa. Quando voltaram para a escola, foi usando máscara. E o Covid, ele não foi uma doença que pegou muito a faixa etária pediátrica, ele foi uma doença de adulto. Então, nesses 2 anos, as crianças não adoeceram nesse ritmo, mas todo ano, nessa época, tem o que a gente chama de sazonalidade. Só que aí o que acontece? Esse ano, pós-pandemia, né, pós-isolamento, tá demais. A gente está tendo números que a Unimed Fortaleza nunca tinha tido. Até então, o maior número de atendimentos na emergência pediátrica tinha sido de 452 pacientes em 2017 ou 2018. ah, Aí, no ano passado, o ano passado foi um ano misturado. Teve sazonalidade, mas não foi tão grande. Aí, no segundo semestre, a gente teve um pico que sempre tem, mas não é tão alto. E aí, no segundo semestre, acho que foi em outubro, a gente chegou a ter 455 atendimentos. Até então, passou, o anterior foi o mais alto que a gente teve. E agora, na segunda-feira, a gente teve 550 atendimentos. caraca. Ou seja, 100 atendimentos a mais do que a gente já tinha tido. Eu acho que esse ano junta muita coisa. Tem a virose sazonal, tem o fato de que nos últimos anos, como a gente estava muito isolado, não teve contato com esses outros vírus, porque o sistema imune ele precisa ser exercitado, né? É. Então a gente tem que estar ali entrando em Em contato com as contato bactérias, com os tudo, com os vírus, né? vírus, para poder. E nesses últimos anos, com máscara, a gente não teve contato. Então, acaba as pessoas estando mais suscetíveis mesmo. Mais isolado, né? E para as mães, o que a gente tem visto é o seguinte: se você tem filho de 4 anos, você nunca passou por esse momento desse jeito. Então, as pessoas também estão sem saber o que fazer. A gente passou 2 anos aí, quase 3, falando que um vírus podia matar, que uma virose podia se tornar algo muito grave. Então as pessoas estão ansiosas, estão com medo, nunca viveram isso. O sistema imune está realmente um sistema imune, né, que não teve muito contato. Então as crianças estão adoecendo mais, embora o que a gente tem visto, a maior parte dos casos, cerca de 60, 70% dos casos que a gente atende na emergência são casos de baixa gravidade. São só mesmo, né, acometimento ali de ouvido, nariz e garganta. Não tá, claro, bebê menorzinho, uma outra criança mais suscetível acaba precisando internar até na Que tem UTI. problema de imunidade, né? Imunidade, enfim, susceptibilidade é individual. Mas a gente está tendo, nessa segunda-feira, somando o hospital com pronto atendimento lá de Maracanaú, com pronto atendimento virtual, que é uma excelente ferramenta, principalmente para a mãe tirar uma dúvida, e o pronto atendimento da Bezerra de Menezes, a gente teve mais de 800 atendimentos em pediatria. Uhum. Então, assim, isso num dia só. Então é muita gente doente, né? E eu acho que se perdeu um pouco aquele hábito de ter o seu pediatra de referência. Então muitas vezes a mãe não sabe dar um remédio de febre, não sabe o que fazer quando tem um quadro desse, uma vez que muitas vezes está sendo a primeira vez que a criança tem. Então acaba ficando realmente essa sensação, né, de medo, de angústia, essa corrida para a emergência. Mas assim, o que eu tenho falado muito, né? Nas primeiras 48 horas de doença, esses quadros virais são todos muito parecidos, seja virose respiratória, seja virose intestinal, seja dengue. As primeiras 48 horas elas são muito parecidas. Então, usa pronto atendimento virtual, tu tá em casa. A espera é uma espera qualificada, porque eu posso esperar fazendo a comida, assistindo Netflix com o neném que tá enjoadinho, sem estar com ele na rua. E aí deixa para levar para emergência se realmente a criança tiver sinal de gravidade ou se for um quadro mais Não arrastado. melhorar, né? Porque
As crianças vão ter virose. Você sabe que as crianças têm, em média, tirando essa época de pandemia, né, de 8 a 12 viroses por ano. E elas não são, assim, distribuídas uniformemente nos meses. Elas são concentradas na época de sazonalidade. Por exemplo, quando eu morava lá no Rio, a sazonalidade é no inverno. Então, começa em junho e vai até agosto. A nossa acaba sendo um pouco antes. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer e não tenha dúvida. Seu filho está doente, ele vai ficar doente de novo. Não vai ser a última vez. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que seu filho vai ter virose. Todo ano ele vai ter uma virose. Ele não vai ter, não vai escapar disso. É uma coisa normal. Mas a gente precisa, né, realmente se reacostumar a isso. Acho que a vida devagarzinho, né, depois da pandemia, ela vai voltando ao normal. E aí, assim, a gente está trabalhando incessantemente, aproveitando as nossas experiências na pandemia para aumentar porque a gente se prepara todo ano para a sazonalidade, mas esse ano furou a previsão, né? Eu digo, né? Os números são nossos melhores amigos e a gente, de acordo com os números, as coisas tendem a se repetir no padrão. Mas esse ano furou, então a gente teve que correr, teve muito problema, mas, por exemplo, essa semana a gente já está com as escalas preenchidas, né? O tempo de espera está reduzindo, embora sabendo que nessa época vai estar aumentado mesmo, porque está todo mundo doente, né? Então a gente precisa, né, ter calma e acolher, porque as pessoas estão ansiosas e estão nervosas e estão preocupadas, mas graças a Deus, para tranquilizar, muito menos gravidade. O que a gente vê são viroses mesmo, respiratórias habituais que a gente tinha até 2019. Né? É que 20, 21 e 22 ficou aí meio baldeado. Porque não saiu de casa, né? Ficou preso em casa também. E as crianças não conviveram. Criança tem que comer a comida da boca do outro, tem que se esfregar um no outro, tem que ficar doente mesmo. Isso vai fortalecendo o sistema imune. Não tem uma maneira melhor de fortalecer a imunidade da criança do que ela ir para a escola. Exato. E aí as pessoas ficam assim, meu Deus, mas eu botei na escola e ela ficou doente. Sim. É normal. É uma semana em casa e uma semana na escola. Quando você bota, tem que estar preparado para isso. E faz parte.